Olá, mais uma vez, graça e misericórdia do Criador e Pai de amor, que é o único Senhor sobre toda a criação, sejam abundantes e copiosas sobre cada um de vocês. A mente de Cristo. Interessante que essa abordagem não se trata de nenhum tipo de mistério, pois está latente, tangível e evidente de Gênesis a Apocalipse nas Sagradas Escrituras. Já de início trago-lhes um argumento indagativo. Vocês não param às vezes para questionar sobre o porquê de haver tantas e tantas denominações eclesiásticas cristãs no mundo? E por que cada vez mais elas vão aumentando? Dia desses eu cá, com minha mania de tecer breves declarações para depois postá-las no Facebook, elaborei uma reflexão que, obviamente, em tom crítico e irônico, diz assim: gosto de pensar do meu jeito, de agir do meu jeito e, enfim, de viver do meu jeito. Dane-se, portanto, o jeito de Deus. E eis aí o efeito claro da total depravação da humanidade, iniciada a partir da desobediência a Deus pelos primeiros humanos em decorrência da obediência a Satanás. Como é via de regra sempiterna que os conteúdos em textos audiovisuais, por este que vos fala, sejam fundamentados na palavra de Deus. Para essa mensagem em especial, farei proveito não apenas de um texto fundamental, mas de vários, a fim de que a conclusão seja a mais apropriada possível para o entendimento e, consequentemente, a edificação de vocês que me acompanham pelas dádivas paternais da visão, da audição e principalmente da compreensão. E oro desde já para que o Deus Pai, pelo poder do Deus Espírito Santo e em nome do Deus Filho, lhes comunique as preciosas verdades fluentes dessa presente confecção audiovisual que Ele mesmo deu a mim para lhes transmitir. O primeiro texto bíblico referencial como base para esse estudo se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 10, onde encontramos o veemente rogo do apóstolo aos crentes em Corinto. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Noutra carta também paulina, que enfatiza a comunhão entre verdadeiros irmãos na fé de Cristo, agora aos Filipenses, capítulo 2 e versículos do 1 ao 5, ele exclama: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ainda fazendo uso das exortações de Paulo,
Agora aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 2 até o 6, pelos quais os peregrinos de Cristo são sentenciados. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito e ligados pelo vínculos da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Consideremos, pois, tudo isso que foi registrado pelo servo e apóstolo Paulo, não nos esquecendo de que ele próprio, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 e 10, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Em outras palavras, a crucial unidade que atesta a imprescindível comunhão entre irmãos em Cristo deve estar sempre baseada na sinceridade procedente da verdade que está minuciosamente vinculada à mente de Cristo. A facciosidade pela ausência de uma mentalidade cristã nos membros de algumas denominações refletem em ocorrências que, não raramente, denigrem não apenas a igreja, que é prejudicada pela imaturidade desses membros, mas acarreta em depreciação principalmente ao cristianismo. E, como muitos outros casos que chegam a ser bizarros, que já aconteceram e ainda acontecem no meio cristão, conta-se que nos idos de 1800 ocorreu um fato bem inusitado. A Igreja Batista de Dewberry se dividiu e, pasmem, por causa de uma coxa de frango. Dois homens se estranharam numa disputa pelo pedaço de carne, numa confraternização na igreja. Um deles chegou a dizer que Deus queria que ele a tivesse, enquanto o outro disse que Deus não se importava com isso e, portanto, disputaram entre si aquela coxa de frango. Após o ocorrido, um desses dois membros, muito revoltado, decidiu fundar a alguns quilômetros dali a segunda Igreja Batista de Dewberry. Passado algum tempo, as duas igrejas se entenderam pelo consenso de que aquele acontecimento se tratou de uma separação ridícula. Encontrei esse relato de Mike Whitmer num devocionário anual que costumo utilizar para minhas reflexões diárias e considerei bastante relevante para o assunto de hoje, que tem justamente a ver com divisões e subdivisões entre os humanos. Sabe-se por meio da palavra de Deus que o partidarismo religioso é algo muito nocivo que concorre para o louvor a Satanás e não ao Trino Deus. E eu julgo ser muito oportuno, além de já ter aproveitado vários textos bíblicos, também utilizar a perícope em Provérbios 6, dos versículos 16 ao 19, que nos traz a lição que se segue. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Considerando o teor desse artigo, o versículo 19, no qual se destaca como abominável da parte de Deus a semeadura de contendas entre irmãos, convém afirmar que é o mais enfático, no sentido de se apontar o pecado pelo qual se rejeita a mente de Cristo, a partir do pecador que comete tal abominação. Evidentemente, essa mensagem de hoje é bem mais extensa do que as demais que tenho exposto aqui no canal, mas um assunto como esse é preciso ser esmiuçado, e não que os demais assuntos já tratados fossem menos importantes, mas sempre procurei ser o mais objetivo possível, falando resumidamente como numa típica devocional diária. Considerando então a necessidade de detalhar mais amplamente esse assunto, conto com a paciência de vocês ouvintes, pois é muito útil a exploração de diversos textos bíblicos para um melhor efeito de exortação procedente desse assunto. Textos como esse a seguir, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 até o 7. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. E como bem disse o profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, em seu livro. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. É, pois, indiscutível que jamais poderemos elevar nossa mentalidade ao nível de Deus. E lembremos que, no Éden, Satanás, personificado como uma serpente, conseguiu enganar Eva com a péssima ideia de autossuficiência. Mas, na condição de criaturas principalmente debilitadas pelo efeito ou pelos efeitos da grande queda, somos infinitamente impossibilitados de obtermos o mínimo do supernamente elevado conhecimento de Deus. Todavia, a boa notícia é que Ele possibilita a nós o suficiente para que, na condição de novas criaturas em Cristo e no Espírito Santo,
sejamos contemplados com uma mentalidade para que possamos evidenciar que somos como Paulo a reconhecer. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vocês podem conferir esse destaque na primeira carta paulina aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Obviamente, esse tema conta ainda com muitos outros elementos que poderiam ser agregados a essa abordagem de hoje, mas já tenho feito proveito de outras ocasiões passadas para explorá-lo, como quando, por exemplo, falei sobre religiosidade na condição de facção fideísta, considerando ser Cristo, unicamente Cristo, a religião em pessoa, ou seja, a única religião, sem falar de outras mensagens nas quais já utilizei argumentos que enfatizam as incoerências teológicas da igreja moderna. Mas, por hoje é o bastante e faço questão de encerrar com chave de ouro, aproveitando um texto bíblico que também é bem taxativo acerca da grande importância da crucial unidade respectiva ao corpo, cuja cabeça é tão somente Cristo. No Evangelho de Cristo, conforme a narrativa de João, capítulo 17, versículo 21, por ocasião da véspera da crucificação de Jesus, ele orava ao Pai dizendo: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Enfim, a Igreja de Cristo, embora seja composta de membros diferentes, precisa crucialmente ser unânime na maneira de pensar, ou seja, ter um comportamento que a identifique claramente como um corpo ligado e governado pela mente de Cristo. Espero mais uma vez, em Deus Pai, em nome de Deus Filho e pelo poder do Espírito Santo, que essa mensagem seja produtiva para a edificação de todos vocês que me fizeram companhia concentradamente pelo dom da audição que Deus lhes deu, em conformidade com a boa, agradável, perfeita e soberana vontade do soberano Pai. Segue mais uma vez meu fraterno abraço na perfeita medida do crucial e indescritível amor do Filho e na intensidade da imprescindível comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo. Amém.